Ok. Muito boa tarde, em primeiro lugar, aos membros da delegação da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. No caso, a senhora enfermeira Guadalupe Simões, que começo por cumprimentar e agradecer a presença. Também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E daríamos então início a esta audição. Eu chamaria a atenção que há pouco ouvíamos talvez algum microfone ligado em que havia algum ruído e, portanto, apenas com algum ruído e, portanto, só termos em atenção os microfones, porque daremos então início aos nossos trabalhos. Esta audição decorre no âmbito do grupo de trabalho do teletrabalho, que tem por objetivo apreciar e desenvolver os trabalhos parlamentares sobre as diferentes iniciativas legislativas apresentadas para a regulação da matéria do teletrabalho. Hoje faremos a audição da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública e estão também connosco aqui presentes as senhoras deputados e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Esta grelha, há uma grelha de tempos estabelecida, esta audição irá decorrer de acordo com essa grelha de tempos definida para a audição, que vou informar, designadamente que a entidade visitante dispõe de até 15 minutos para uma intervenção inicial. Seguir-se-á a intervenção dos diferentes grupos parlamentares que dispõem de até 5 minutos e terminaremos com uma intervenção final por parte da entidade visitante que dispõe de até 10 minutos para fazer essa última intervenção. Assim, renovando os cumprimentos e o agradecimento pela presença, dou de imediato a palavra à senhora enfermeira Guadalupe Simões, da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Boa tarde aos senhores deputados, ao senhor Presidente da Mesa e em nome da Frente Comum, também agradecer esta audição. A dizer que no que diz respeito à Frente Comum dos Sindicatos, nós temos tido sempre algumas renitências relativamente a esta, ou reticência relativamente a esta questão e que se prende precisamente com aquilo que nós sentimos como de repente uma grande urgência a fazer uma discussão relativamente à regulamentação do teletrabalho, principalmente quando tivemos... Senhora enfermeira, peço imensa desculpa por esta interrupção, só para referir que aqui no Parlamento o som nos está a chegar com algum ruído, é perceptível, mas com alguma dificuldade. O som chega-nos com algum ruído e, portanto, talvez um pouco mais baixo o som, ou não sei se funcionando com ou sem os fones, se será melhor. Mas dar nota disso, algum ruído e também algum delay, algum atraso na imagem e som. Portanto, se a senhora enfermeira puder falar com o tom mais afirmativo possível e com o máximo de pausa, ou seja, não falar com muita pressa, permita-me a expressão, muito rapidamente as palavras, porque senão torna-se mais difícil aqui a percepção do som. Obrigado e peço desculpa por estes incómodos técnicos, mas é apenas para conseguirmos perceber o melhor possível. Muito obrigado. Senhora enfermeira, peço desculpa. Ou tirar os fones, ou talvez afastar o microfone dos fones da boca, será melhor. Estamos a vê-la, senhora enfermeira. Sim.
Sim, estamos a vê-la e ouvi-la bastante melhor, julgo eu. Se puder então prosseguir, obrigado. Ok, então, repetindo e mais devagar, em nome da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, agradecer esta audição e dizer que, relativamente a esta matéria, nós temos tido algumas reticências, porque entendemos que tentar fazer a regulamentação de uma matéria com a especificidade que esta tem e com as implicações que tem, na sequência de termos que temos que recorrer ao teletrabalho no âmbito de uma situação pandémica como é aquela que ainda hoje vivemos, pode criar a ilusão que esta é uma solução ou pode ser uma solução para os trabalhadores, quando na realidade temos dúvidas que assim seja. E, portanto, a primeira nota precisamente era a dificuldade em perceber a emergência de se tentar regulamentar ou aprofundar a regulamentação desta matéria. A segunda nota que gostaríamos daqui dizer é que, de facto, é uma matéria de negociação entre os sindicatos, os parceiros e durante este período todo, o Ministério, neste caso da Administração Pública, nunca apresentou uma proposta no sentido de pôr à discussão com os sindicatos e, no caso concreto, com a Frente Comum. E depois, questões mais práticas, que têm a ver precisamente com aquilo que referi há pouco, que é, antes da pandemia havia o recurso ao teletrabalho, apesar de ter alguma regulamentação, eram muito poucos os trabalhadores que abrangia, se não me engano, cerca de 2% dos trabalhadores. Tivemos que o recorrer a ele no âmbito de uma situação pandémica, cujas consequências para as pessoas, para os trabalhadores, para as famílias ainda não está bem estudado. O que sabemos é que temos cerca de 53, 54% da população com problemas de saúde mental que se agravaram durante o confinamento. Sabemos que houve um aumento devido ao confinamento, um aumento de tentativas de suicídio e de concretizados, nomeadamente em idades muito jovens, crianças e adolescentes, e, portanto, o que é o impacto que isto tem nas famílias, dos poucos estudos que existem, também é reconhecido que a maior parte dos trabalhadores não querem estar ou não gostariam de estar em teletrabalho, o que significa que quando somos confrontados com, nomeadamente, por parte do Governo, da apresentação de um livro verde do trabalho, que parece que é um encantamento com estas questões da digitalização e do teletrabalho e do trabalho à distância. A posição que gostaríamos de aqui transmitir aos senhores deputados era da necessidade, de facto, de, por um lado, serem apresentadas propostas, fazer esta discussão no Ministério próprio, respectivo, para também podermos discutir com os trabalhadores, enfim, quais são as suas próprias propostas relativamente a estas matérias, ou seja, envolver os atores que eventualmente possam estar, que têm interesse nesta matéria, e depois, enfim, esta questão deste encantamento por tudo aquilo que é digital, digamos que causa algumas... diria que é mesmo problemático, sabendo nós, e nomeadamente nós, na área da saúde, eu em concreto, das consequências que isto teve em termos da vida profissional, da vida pessoal e da vida das famílias. E ainda por cima num contexto em que o recurso ao teletrabalho significou em bastantes circunstâncias a diminuição do rendimento das pessoas, o acréscimo do pagamento por custos de contextos do trabalho que deveriam ser da responsabilidade das empresas, e depois, infelizmente também, como todos nós sabemos, esta questão de trabalhar em casa, nas circunstâncias em que nós sabemos que a maior parte das casas dos portugueses são feitas, sem eficiência energética, sem os espaços próprios. Portanto, tudo isso nos levanta questões
que não poderíamos deixar de dizer aqui. E, finalmente, a última nota. Gostaríamos, enquanto sindicatos da administração pública, gostaríamos de colocar uma questão que é todas estas intenções, afinal, que tipo de administração pública nós queremos para o futuro. E para já era a intervenção que gostava de fazer. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Guadalupe Simões, pelos contributos, pelas reflexões e até pelas questões e desafios que aqui nos deixou pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Assim, seguem-se as intervenções por parte dos grupos parlamentares e começa o grupo parlamentar do Partido Socialista pela Sra. Deputada Alexandra Moura. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar naturalmente todas e todos os deputados aqui presentes e também presentes online e cumprimentar muito com especial fervor o facto da enfermeira Guadalupe Simões ter partilhado aqui connosco aquilo que é a opinião da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, o que, aliás, já vem corroborar todas as notícias que têm saído sobre a forma como os sindicatos olham para esta questão. Começamos por, naturalmente, dizer que este regime é um regime que, até aos dias de ontem, portanto, até ao ano passado, tinha uma aplicação muitíssimo marginal e que, se não fosse a pandemia, muito provavelmente não teríamos tido esta necessidade tão de repente de garantir que o teletrabalho está absolutamente regulado e que os direitos dos trabalhadores estão assegurados no diploma. Se é verdade que o teletrabalho surgiu neste momento de pandemia e que esse facto é muitas vezes utilizado para dizer que não é exatamente este o momento certo porque a pandemia ainda dura e, portanto, esta não é uma forma normal de trabalhar, a verdade é que também não é o facto de estarmos em pandemia e o facto de também não sabermos durante quanto tempo é que vamos estar neste processo, que não devemos fazer a regulação, porque para o Partido Socialista, se há alguma coisa que neste momento é absolutamente preemente, é garantir que todos os trabalhadores são tratados com igualdade de circunstâncias. Os do público, os do privado, que se garanta a igualdade de tratamento entre os trabalhadores em regime presencial e em regime de teletrabalho, e que deve haver um cuidado especial na periodicidade entre os contactos entre o trabalhador e a própria administração pública, que o passar a regime de teletrabalho tem que ser garantido com a existência de um acordo, o que responde a uma das maiores questões colocadas recentemente no Expresso pela FESAP também, e também pelo STE, entre outros sindicatos, e também de dizer que, do nosso ponto de vista, há um limite temporal que é absolutamente necessário garantir para a manutenção desse acordo. Dito isto, eu não estou completamente de acordo com a senhora enfermeira quando refere que os trabalhadores não querem fazer uso do teletrabalho. Alguns estudos indicam que o teletrabalho, em algumas funções, obviamente nunca em todas, não pode ser de facto em todas, funcionou bem, permitiu que os serviços da administração pública tivessem capacidade de dar resposta aos cidadãos e às famílias e às empresas, e isso é seguramente importante. E os estudos da GAEP, um dos estudos da GAEP publicado recentemente, vem exatamente dizer o contrário, é que há alguma vontade de manter este regime, não como um regime fixo, mas como um regime misto, coisa que o facto que o nosso diploma também permite, e, portanto, apesar de compreender a posição, a pergunta que eu gostaria de deixar é se, na perspectiva da Frente Comum dos Sindicatos,
não vale a pena pensar em garantir, neste momento, através da legislação, o equilíbrio entre os direitos dos trabalhadores, as necessidades dos cidadãos e das empresas e também aquilo que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país, que é o facto de precisarmos de modernizar a nossa administração pública. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Moura. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Sra. Enfermeira Guadalupe Simões e, na sua pessoa, naturalmente agradeço a presença da Frente Comum dos Sindicatos da Função Pública. Sra. Enfermeira, alguma das questões que colocou tem a ver também com aquelas que têm sido as posições do PSD relativamente à matéria desta revisão apressadíssima do regime do teletrabalho, que para o PSD não se compreende. E não se compreende precisamente porque no último ano, e como aqui referiu neste introito inicial, vivemos uma situação de excepcionalidade em que se confundeu o regime do teletrabalho com o trabalho obrigatório ao domicílio, por força dos condicionantes que nós vivíamos, do momento da pandemia, e que obrigou a que todos recolhêssemos e confinássemos aos nossos domicílios, e os trabalhadores da função pública não foram exceção. E, portanto, independentemente daquela que era a sua vontade, a sua capacidade e o caráter voluntário que sempre esteve previsto para o regime do teletrabalho, aliás, desde 2003, previsto no Código do Trabalho para o privado e também para o contrato privado na administração pública, já por força da sua aplicação ao regime geral do contrato de trabalho e do Código do Trabalho, e, portanto, o PSD considera que apenas se pode avaliar regimes e rever regimes com a seriedade, a ponderação e aquela que é a necessidade num assunto tão sensível como é o Código do Trabalho e como são as relações laborais, quer no privado, quer na função pública. Neste caso, no caso da senhora enfermeira, naturalmente representa aqui os sindicatos da função pública. É preciso sempre maturação. E, aliás, chamou-nos a atenção para algumas questões que, inclusive, o PSD comunga destas suas preocupações, que é não há estudos, nem sequer levantamentos sobre aqueles que foram os impactos sociais, pessoais, até na saúde mental dos trabalhadores, bem como aquela que é a vontade efetiva do regresso dos trabalhadores ao regime do teletrabalho após entrarmos em normalidade. Porque nós, quando estamos a ver estes regimes legais, estamos a pensá-los para tempos de normalidade, tal como o teletrabalho foi pensado para termos de normalidade. Obviamente que foi desde 2003 até ao período em que confinamos, em que o país confinou, aliás, o mundo confinou, foi um regime residual, até porque ele sempre apostou no caráter voluntário. E eu realço aqui várias vezes o voluntário, porque atualmente, quando se discute o regime do teletrabalho, que se está, estas novas propostas que aparecem, permita-me dizer-lhe, parece que se está a descobrir a pólvora do voluntarismo. Sempre foi assim, exceto quando todos os trabalhadores foram obrigados, independentemente da sua vontade e das suas circunstâncias, a exercer as suas funções a partir dos seus domicílios, que nunca foi este nem é o espírito do teletrabalho e do regime jurídico do teletrabalho. O regime jurídico do teletrabalho prende-se com este caráter voluntário, com a necessidade da ligação do trabalhador ao local de trabalho, com a sua participação sindical. Todas estas questões já estão naturalmente hoje plasmadas no regime legal. Não obstante, também com este confinamento, o PSD, como se sabe, optou por fazer uma revisitação muito cirúrgica, porque compreendemos e entendemos que tem que ser após um profundo diálogo social e concertação, aliás, razão pela qual, inclusive, apresentámos um projeto de resolução no sentido, precisamente, de recomendar ao Governo para que haja um amplo debate com os parceiros sociais, com vista à celebração de um acordo de concertação social sobre as matérias relativas ao futuro do trabalho, designadamente a matéria do teletrabalho e dos nómadas digitais, bem como a questão do livro verde sobre o futuro do trabalho estar em plena discussão quando se entrou com estes diplomas legais. E, portanto, daí o PSD achar que, não havendo ainda estas condições de diálogo, de maturação e até de consolidação daquela que seria a vontade em termos de normalidade, optamos por alterações muito cirúrgicas, as quais conhece naturalmente, e, portanto, eu gostava apenas
mesmo para a função pública, de lhe perguntar a opinião sobre 2 ou 3 matérias muito concretas. Por um lado, apresentámos uma alteração àquele que é o regime dos assentos de trabalho, nomeadamente através de uma clarificação do domicílio do trabalhador para efeito de assentos de trabalho, fazendo esta revisitação cirúrgica, porque colocou-se este problema neste período de teletrabalho, se estávamos a falar do ius iter, quando é a deslocação para o trabalho, isto não se aplicava e, portanto, ou a falta de comunicação atempada, até por não haver tempo, e, portanto, achámos que era importante fazer esta clarificação e, portanto, gostava, Sra. Enfermeira, se era possível dizermos, do ponto de vista da Frente Comum, o vosso após, se estão de acordo, se acham que deveria haver alguma alteração ou melhoria na redação, por forma a que este desidrato seja cumprido em última instância. Bem como também a questão da fiscalização e dos momentos que tenham que coincidir, na nossa opinião, não com horários pré-definidos, mas sim com aquele que é o período normal do trabalhador para que a sua vida familiar e haja a conciliação com o seu domicílio e o seu agregado familiar, a sua vida familiar e aquela que é a inspeção e visita por parte da entidade empregadora, a qual para nós tem coincidido com o horário de trabalho, para que assim também se garanta o efetivo desligamento de que se fala tanto, que é o cumprimento do horário de trabalho por parte do trabalhador e não poder ser importunado fora dessas alturas, a não ser que assim o entenda ou queira, em termos de trabalho extraordinário ou complementar, suplementar, como qualquer trabalhador no seu regime normal, porque nunca nos podemos esquecer, um trabalhador em teletrabalho é um trabalhador em regime de trabalho subordinado. E finalmente, Sr. Deputado, vou mesmo concluir, eu gostava que comentasse, se pudesse, a confusão aparente que há de conceitos, quer no projeto do Partido Socialista, quer no projeto do Bloco de Esquerda, entre trabalho ao domicílio, teletrabalho, prestação de serviços, trabalho subordinado, porque nos parece que há aqui uma grande confusão de conceitos e se era possível nos esclarecer e também, com isto, evitar-se legislações que depois não servem nada nem ninguém, nem o mundo do trabalho. Muito obrigada, Sra. Enfermeira, pela forma expedita como na primeira fase nos esclareceu e também pelos esclarecimentos que nos trará. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. E agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a enfermeira Guadalupe Simões. Creio que as perguntas da deputada Emília Cerqueira seriam para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e não para a Guadalupe Simões sobre o projeto de lei, mas eu aproveito em 30 segundos e esclareço. O teletrabalho, tal como está no Código de Trabalho, obviamente só regula o trabalho subordinado. Não estamos a falar de relações de trabalho independente, porque essas nem sequer são reguladas pelo Código de Trabalho. E a necessidade de clarificação, à semelhança, aliás, do que disponham as diretivas europeias e até, por exemplo, a recente legislação espanhola, a clarificação do trabalho à distância e do teletrabalho é porque, precisamente, o teletrabalho no nosso Código está associado à utilização de tecnologias de informação e de comunicação, mas nem todo o trabalho que é prestado à distância utiliza essas tecnologias. E nós vimos como houve trabalhadores, nomeadamente neste contexto, cujas funções eram compatíveis com estarem em casa e não estarem no local de trabalho, mas que não podem estar privados dos direitos suplementares que nós queremos garantir para os trabalhadores em teletrabalho por não fazerem esse trabalho através de um computador. Pronto, dito isto e passando às perguntas que estamos aqui mais para ouvir a senhora enfermeira Guadalupe Simões, nós achamos que não há nenhuma precipitação na legislação em legislar agora sobre o teletrabalho. E, na verdade, se este processo pode pecar por alguma coisa, é por ser tardio, na medida em que peço desculpa, Sra. Enfermeira, estava só aqui a dar um momento para me conseguir concentrar. Na medida em que o teletrabalho tem uma regulação na lei que é muito pouco densa, muito pouco protetora dos direitos dos trabalhadores, que suscitou até, nestes últimos meses, neste último ano e meio, suscitou até várias dúvidas interpretativas sobre se os trabalhadores tinham direito aos complementos, a que complementos é que tinham direito, como é que isso ia funcionar, suscitou imensos abusos relativamente aos horários de trabalho, relativamente à privacidade, tendo até motivado intervenções da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e, portanto, há um conjunto de abusos
relativamente ao teletrabalho, e nós entendemos que a lei deve disciplinar as relações de teletrabalho para combater e impedir esses abusos, e que a lei deve clarificar um conjunto de direitos que os trabalhadores devem ter, nomeadamente o direito ao pagamento do subsídio de refeição e todos os complementos. Isso deve estar na lei, deve ser claro como a água na lei, a compensação pelas despesas extra que os trabalhadores estão a ter e que em muitos casos não estão a ter essa compensação, seja na administração pública, seja no setor privado, e deviam estar a ter essa compensação pelas despesas extraordinárias, alargar o leque de trabalhadores que estão protegidos pelo que dispõe a diretiva europeia que Portugal tem que transpor até agosto de 2022, nomeadamente salvaguardando trabalhadores com filhos, cuidadores e cuidadoras de pessoas com deficiência e outros grupos que devem estar salvaguardados por essa possibilidade, e também disciplinar as questões do tempo de trabalho, porque as tecnologias de informação e comunicação e uma espécie de diluição que há entre o local de trabalho e o domicílio por via do teletrabalho também se prestou a uma espécie de prolongamento informal dos tempos de trabalho, a uma incursão patronal pelo tempo de descanso dos trabalhadores, até à invasão, muitas vezes, do espaço doméstico, como se ele fosse uma espécie de dependência da empresa, e nós entendemos que a lei deve ser muito mais forte sobre isso e que deve proteger mais claramente os trabalhadores, salvaguardando o seu direito ao descanso, impondo o dever de desconexão por parte das entidades empregadoras e garantindo que em todos estes processos, naturalmente, a lei estabelece normas imperativas que não podem depois ser afastadas por acordo individual, e que existe uma participação, se garante uma participação das estruturas de representação coletiva dos trabalhadores. Nesse aspecto, nós achamos que as alterações à lei, aliás, todos os partidos apresentaram, creio que não todos, mas todos que estão na Comissão, pelo menos, todos os grupos parlamentares que estão aqui representados, apresentaram iniciativas legislativas, o que significa que todos consideram que deve haver uma alteração à lei. O Partido Socialista acha que entregou uma proposta para alterar fora do Código, mas, entretanto, neste processo de audições, até já veio dizer que, afinal, concordava que devia, de facto, a alteração ser feita no Código, e, portanto, nós esperamos que essa alteração seja feita, e entendemos sempre que a lei laboral, seja no domínio da administração pública, seja no domínio das relações laborais privadas, é um rés do chão, digamos assim, sobre o qual, de forma complementar, se devem acrescentar direitos na negociação coletiva e nas convenções coletivas. E por isso achamos que é importante que se faça esta alteração legislativa, que se proteja mais os trabalhadores, sem prejuízo depois de haver todo o espaço para, em sede de negociação coletiva, acrescentar direitos, aperfeiçoar e adaptar normas, sempre salvaguardando o tratamento mais favorável do trabalhador. E, portanto, perguntava-lhe concretamente sobre as normas previstas também no projeto do Bloco de Esquerda, se lhe parece que elas correspondem em todo o seu âmbito àquilo que é necessário fazer em termos da lei, e se tem alguma sugestão também mais concreta relativamente a outras formulações que pudessem ser mais felizes ou mais protetoras, porque estamos aqui também para ouvir, para aprender e para poder depois trabalhar em conjunto numa lei. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro, e agora irá intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar a enfermeira Guadalupe Simões, dirigente da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, de agradecer a intervenção inicial que fez, as preocupações que aqui também manifestou, e de colocar sobre estas matérias do teletrabalho também algumas observações que temos feito ao longo destas audições, que naturalmente também não podemos deixar de fazer neste momento, nomeadamente no que se refere à análise que o PCP faz do recurso ao instrumento do teletrabalho, e que também se encontra vertida naquela que é a proposta no projeto de lei que o PCP apresentou, na excepcionalidade da prestação de trabalho em regime de teletrabalho, entendendo até
que o teletrabalho não é de todo uma panaceia para todos os males, não é a solução milagrosa para um conjunto de problemas que são sentidos por milhares de trabalhadores todos os dias nos seus locais de trabalho, e ao mesmo tempo, reconhecendo esta excepcionalidade, também apresentamos propostas que travem, no fundo, intenções ou até tentativas que já tiveram lugar de retirada de direitos a trabalhadores que estejam em situação de teletrabalho. Na proposta que o PCP apresenta, há um conjunto de pressupostos que estão, diria assim, inerentes ao exercício das funções pelos trabalhadores em teletrabalho. Desde logo, naturalmente, o acordo do trabalhador, a garantia que o trabalhador tem um posto de trabalho na empresa, na entidade para a qual presta trabalho, a reversibilidade da situação de teletrabalho a qualquer momento por vontade do trabalhador, também o trabalho suplementar ser solicitado por escrito, exatamente tentando travar abusos que soubemos que existiram e que existem de um ponto de vista de uma desregulação dos horários de trabalho, no caso dos trabalhadores em situação de teletrabalho, e aliás, pedia até de um ponto de vista de próprias informações que a Frente Comum possa ter sobre essas situações na administração pública, se elas tiveram lugar, de um ponto de vista desta desregulação dos horários de trabalho e de um incumprimento dos horários de trabalho, que aliás o PCP entende que, mesmo em situação de teletrabalho, há um horário de trabalho do trabalhador e que esse tem que ser o horário que tem que ser cumprido. Qualquer trabalho extraordinário tem que ser solicitado por escrito. Além, naturalmente, da salvaguarda da privacidade dos trabalhadores, nomeadamente nas situações em que o teletrabalho é feito a partir de casa, a partir do seu domicílio, que é o seu espaço pessoal, o seu espaço privado, o espaço familiar, e como tal não pode em nenhum momento ser confundido com uma qualquer extensão ou repartição da empresa ou da entidade, da instituição, da administração pública para a qual o trabalhador trabalha. Nós entendíamos também que nesta discussão sobre as matérias do teletrabalho, além naturalmente da comparticipação dos custos, esqueci-me de referir esta proposta que também temos, no fundo garantir que os custos acrescidos que o trabalhador tem quando exerce as funções de teletrabalho a partir de casa tenham naturalmente a devida compensação, e já agora não só as questões da eletricidade, da água ou outras, mas também o facto de o trabalhador estar a dispor da sua casa para trabalhar para a sua entidade patronal. Além disto, e considerando a situação da administração pública e a especificidade da administração pública também no âmbito do teletrabalho, importava perceber a opinião da Frente Comum exatamente sobre estas matérias. Considerando as funções que a administração pública e que os trabalhadores da administração pública têm na prestação, do fundo, na garantia de um conjunto de serviços públicos e no cumprimento até do direito das funções sociais do Estado das populações, considerando até objetivos que o próprio Governo manifestou de implementar o teletrabalho de forma mais alargada na administração pública, com o objetivo de 25% dos trabalhadores em situação de teletrabalho, e em que também sobre isso tivemos a oportunidade, o PCP teve a oportunidade de assinalar as profundas preocupações que tem também com esse caminho, considerando exatamente esta questão de estarmos a falar de serviços públicos e o risco do desaparecimento de serviços públicos e de proximidade às populações com esta implementação alargada do teletrabalho. E por isso também perceber, considerando a especificidade da administração pública, considerando que são os trabalhadores da administração pública que garantem o cumprimento de um conjunto de direitos sociais das populações, perceber também a opinião da Frente Comum sobre esta realidade do teletrabalho na administração pública e sobre o risco que pode existir de haver, no fundo, uma limitação e uma redução e o desaparecimento de serviços públicos com esta implementação do teletrabalho. Não obstante, naturalmente, e também foi neste sentido que o PCP apresentou estas propostas, entendemos que os trabalhadores que estão numa situação de teletrabalho devem ter todos os seus direitos salvaguardados e que o teletrabalho não pode nunca ser um instrumento para retirar ou para amputar qualquer tipo de direitos aos trabalhadores, e também foi nesse sentido que apresentamos o projeto de lei, sobre o qual também pedimos a opinião, naturalmente, da Frente Comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. E agora, para a intervenção final, até 10 minutos, a Sra. Enfermeira Guadalupe Simões, pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública. Muito obrigada pelas questões e por aquilo que também foram ajudando a refletir. Relativamente à questão que a Sra. Deputada Alexandra Moura coloca, se vale a pena garantir o equilíbrio dos cidadãos, empresas, famílias, numa perspectiva, e qual é a posição da Frente Comum relativamente à questão da modernização da administração pública. Sra. Deputada, há anos que a Frente Comum afirma da necessidade de modernizar a administração pública. A questão que se coloca é o que é que sistematicamente cada governo e o atual também tem na cabeça que é modernizar a administração pública. E essa, de facto, é uma discussão que já deveria... Porque modernizar a administração pública não pode ser agora, de repente, vamos colocar os 25%, ou seja, o que for trabalhadores da administração pública em teletrabalho, nem tão pouco deveria de ser uma proposta de intercâmbio de trabalhadores da administração pública portuguesa com outros, com administrações públicas de outros países, nomeadamente países com realidades, culturas completamente diferentes daquelas que nós temos em Portugal. E, portanto, quando nós constatamos que existe a possibilidade de haver esse intercâmbio, por exemplo, no âmbito com a Holanda, questionamos e temos o direito de nos questionar enquanto sindicatos, enquanto representantes dos trabalhadores, o que é que o Governo quer da administração pública. E por isso é que, na minha intervenção inicial, perguntava ou dizia o que é que, na realidade, o Governo pretende, que modelo quer da administração pública em Portugal. Se é o modelo que nós temos tido até hoje e que, de facto, é aquele que defendemos de resposta às pessoas, com serviços de proximidade, que garanta a acessibilidade das pessoas, enfim, se queremos esta administração pública ou se queremos uma coisa diferente, nomeadamente relativamente àquilo que existe, por exemplo, na Holanda, que já agora, dizendo que no que diz respeito à saúde, deixa muito a desejar, porque foi ainda por cima dos países que dizia que as pessoas idosas com mais de 65 anos, se tivessem Covid, nem sequer deveriam de ir aos hospitais. E, portanto, seguramente não é esta a administração pública que queremos, nem sequer é estes os serviços públicos que queremos em Portugal. Para além de outras coisas que parece-me que todos nós concordamos, os seres humanos são seres gregários e, portanto, a necessidade de relação com as pessoas é extremamente importante. E a cultura organizacional adquire-se estando nos locais de trabalho, com os colegas, com a cultura daquela organização. O que seguramente não acontece quando trabalhamos à distância em casa, ou eventualmente pode ser minimizado com sistemas mistos, mas por isso mesmo é que nós dizemos que a necessidade de fazer estudos sobre impactos do recurso ao teletrabalho no âmbito da pandemia, e que foi uma situação de exceção e que todos nós percebemos que foi importante, deveríamos de ter, enfim, de estudar mais aprofundadamente se este deve ser ou não o caminho. Ainda assim, e ele existindo, e havendo até de forma voluntária, e nós defendemos que deverá ser sempre de forma voluntária, não temos dúvidas nenhumas que os direitos dos trabalhadores têm que estar regulados e muito bem regulados, porque de facto de desregulamentação já a administração pública toda a administração pública, os diferentes setores estão fartos, ou seja, mesmo existindo a regulamentação que todos nós sabemos que existe relativamente a condições de trabalho, horários de trabalho, etc, etc, sem falar na situação pandémica que atravessamos, há uma tentativa sistemática no âmbito da administração pública de desregular, por exemplo, horários de trabalho, de não se aplicar a legislação que existe, por exemplo, sobre a higiene, saúde e segurança no trabalho. São várias as instituições do âmbito da administração pública que não têm esses serviços. E agora, no âmbito da pandemia, ficou bastante mais visível. E, portanto, tudo isto são preocupações. Por exemplo, a questão da avaliação de desempenho, que até foi uma
um compromisso que foi assumido pelo Governo no sentido de fazer esta revisão do CIADAP, que é completamente injusto neste primeiro semestre, e como sabemos isso ainda não aconteceu, e portanto, como é que se vai fazer a avaliação do desempenho destes trabalhadores? Isto vai ser utilizado para penalizar mais, para penalizar menos, em função de critérios, principalmente quando, e agora na leitura que se faz, por exemplo, do Livro Verde, só se fala em resultados quantitativos. Mas, quer dizer, resultados quantitativos é o que dá qualidade à administração pública que nós queremos, volto a dizer, de proximidade, estar com as pessoas, uma população cada vez mais envelhecida, com maiores problemas de saúde e, portanto, com implicações naquilo que é a vida diária das pessoas, e por isso, volto a dizer, seria muito importante que nós, que o Governo, neste caso, não é o Governo, mas o partido que sustenta o Governo, pudesse dizer efetivamente o que é que se pretende da administração pública. Sobre as questões que foram colocadas pela senhora deputada Emília Cerqueira, sim, de facto, como já disse há pouco, nós tivemos variadíssimas situações no âmbito da Frente Comum e dos diferentes setores de reporte por parte de trabalhadores que a questão do horário de trabalho, a tentativa de se imiscuir naquilo que era a vida pessoal das pessoas, a própria dificuldade dos trabalhadores em se desligarem do trabalho e, portanto, há variadíssimas situações em que nos reportaram, temos até situações que estão a ser acompanhadas a outros níveis deste tipo de questões. E, portanto, como dizia há pouco, a necessidade de regulamentar aprofundadamente esta matéria é extremamente importante. E agora passo logo para o Sr. Deputado José Soeiro, que é, nós não temos dúvidas que isto tem que ser regulamentado, clarificado, não só o pagamento das despesas extraordinárias, mas, por exemplo, relativamente aos custos contextos, também aqui foi colocado. Bom, há algum estudo que diga hoje qual foi o aumento ou a diminuição dos custos para as empresas, e nomeadamente para a administração pública, pelo facto de termos estado há cerca de 15 meses, grande parte dos trabalhadores em teletrabalho. Não existe e, portanto, seria muito interessante que nós pudéssemos ter esses estudos para, de uma forma muito mais apropriada, podermos fazer esta discussão, ainda que concordando que aquilo que foi apresentado e que foi aprovado, nomeadamente aqui em Espanha, são situações, regulamentaram situações muito mais favoráveis para os trabalhadores, garantindo melhores condições de trabalho nesta perspectiva do recurso, quando se faz o recurso ao teletrabalho, ao trabalho à distância. Isto tudo para depois terminar dizendo que, sim, penso que ficou subentendido que a Frente Comum tem, aliás, nós somos os 33 sindicatos da administração pública, como não podia deixar de ser, defensores dos serviços públicos, na sua essência, como serviços indispensáveis àquilo que é até o próprio progresso do país, a questão que se fala tanto das interioridades, etc, etc. E, portanto, o que nós não queremos é que qualquer decisão que se possa vir a tomar possa ter como consequência o desaparecimento de serviços públicos. E, portanto, nesta perspectiva, ou pelo menos a possibilidade dos serviços públicos estarem no mesmo local onde estão, por exemplo, empresas, retirando às pessoas este conceito que são serviços públicos, como também há propostas nesse sentido. E, portanto, enquanto defensores dos serviços públicos, dos diferentes setores, nós temos sérias dúvidas relativamente ao recurso sistemático a este tipo de trabalho à distância, a existir naturalmente que tem que ser regulamentado
e esperemos que se cumpra aquilo que possa vir a regulamentação, porque na realidade já estamos também um bocadinho, passo a expressão, fartos de haverem leis que depois não se cumprem, mas também ninguém, isto é, os ministérios não as fazem cumprir e, portanto, tudo o que for para clarificar, regular, regulamentar, naturalmente que será melhor para os trabalhadores. E agradeço o tempo. Muito obrigado, Sra. Enfermeira Guadalupe Simões. Agradeço-lhe os contributos, as reflexões, a intervenção que aqui fez, que será certamente muito importante para os nossos trabalhos. Na pessoa da Sra. Enfermeira Guadalupe Simões, agradecemos à Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública a disponibilidade e a participação nesta audição. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado.